Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós realizamos hoje mais um workshop sobre greening, esse evento que é produzido e idealizado pelo Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, um evento importantíssimo em prol da citricultura, em defesa da citricultura, que vai trazer informações que são muito relevantes para esse momento que nós estamos vivendo nesse setor. O greening continua em expansão pelo nosso cinturão citrícola e cada vez mais cobra de todos medidas estratégicas, ações conjuntas e eficazes para a mitigação da doença e o controle do psilídeo, o inseto vetor. Os dados são preocupantes, gente. O levantamento anual da incidência de greening elaborado pelo Fundecitrus indica que a doença subiu 56%. Nós saímos de 24,42% em 2022 para 38,06% em 2023. Isso significa aproximadamente 77,22 milhões de árvores doentes, de um total de 202,88 milhões de laranjeiras. Em todo o parque, esses números que eu acabei de citar. Dizer que provavelmente esse seja o evento mais importante que nós organizamos no Fundecitrus até hoje. Esse é um momento muito sério e de reflexão. A nossa palestra está dizendo aí caminhos, né? Nós temos que decidir caminho que nós vamos seguir. Muda, você coloca a muda no campo, aí ela vai ficar exposta à ação do psilídeo, tá? A infecção. Então, uma vez que essa muda já está sadia no campo, a gente tem que mantê-la sadia. Isso se faz tendo um balanço, e realmente é um balanço, dando o mesmo peso para as duas medidas, tanto a erradicação como o controle do vetor. Como o Juliano bem comentou, não adianta eu focar só no controle do vetor e manter as plantas doentes no campo. Porque a gente sabe que esse controle do vetor ele não é perfeito. Que inseticida consegue manter o broto protegido até que ele amadureça e não se torne mais atrativo ao psilídeo. Que aplicação de inseticida consegue fazer isso 24 horas por dia, protegendo todas as plantas, todos os brotos, durante todo o período de vida de uma planta de cítrus no pomar. É impossível. Então eu preciso eliminar as fontes de bactéria, que são as plantas doentes dentro do pomar. Também não adianta eu só tentar eliminar todas as plantas e deixar o controle do vetor desamparado, né? Ter períodos longos de aplicação ou usar produtos menos eficientes. Por quê? Porque é impossível encontrar todas as plantas de cítrus dentro do meu pomar e fora do meu pomar para eliminar essas plantas. E aqui seria a captura média do ano inteiro, tá? Então, a gente percebe, está claramente isso, né? Não precisa nem fazer uma interpretação, que a população de psilídeos está aumentando ao longo do ano. E o que está contribuindo para isso, né? Na verdade, esse aumento da população de psilídeo, ele tem uma relação direta com o aumento da incidência de greening. Quanto mais psilídeo eu tenho, se ele tiver com a bactéria, mais greening eu vou ter no ano que vem, nos próximos 8 meses depois desse pico, a gente sempre observa o aumento da população de psilídeo. Então aquele pico de psilídeo em setembro, esse vai refletir em fevereiro, março. Queria dizer o seguinte, se a gente trocar esforços, por exemplo, eu vou deixar de controlar o inseto e passar a conviver com a doença e só buscar métodos de mitigar os prejuízos dessas plantas que estão doentes, se a gente trocar esforços, mantiver essa população alta, a gente vai estar matando todas as outras estratégias que poderiam estar nos ajudando, porque nenhuma estratégia de controle ela é 100% eficiente, né? Se a gente pegar os inseticidas, a gente consegue evitar as infecções de 30% a 60%. Então, a escolha do lugar, a escolha de onde plantar, é o fator número 1, número 2 e número 3 mais importante que tem. Porque se você plantar num lugar complexo e difícil, você começa perdendo o jogo por 3-0. Então, esses pontos que o Renato está enfatizando aqui, só vou reforçar, viu, Renato? Eu vou passar para o Marcelinho. É muito, muito importante voltar a fazer inspeção e erradicar a planta.
Acabaram as equipes de inspeção no estado de São Paulo. Tem uma legislação. Esqueceram que o fator mais importante que existe não é controlar o psilídeo, é eliminar a planta doente. Porque se você tiver pouca planta doente, o psilídeo não está efetivo. O inseticida funciona desde que você faça um bom trabalho de saneamento na tua propriedade, na microrregião. Eliminar o entorno também é fundamental. O que são as características que vão favorecer a evolução dessa resistência no campo? Tem algumas características da praga e algumas características do nosso manejo. Da praga, a alta capacidade de reprodução da praga. Então ela vai aumentar de número muito rápido no campo. As fêmeas elas conseguem deixar muitos descendentes, então vai aumentar muito rapidamente. Uma alta capacidade de dispersão dessa praga. Então começa a aumentar o número de insetos no pomar. Eles vão dispersando para pomares no entorno, né? Então isso é muito grave também. E é uma espécie que tem poucos hospedeiros, né? Principalmente ali da família Rutácea, né? Citrus, murta. Então, eles vão estar os insetos concentrados nessas poucas espécies, né? Então, vão estar sempre sofrendo as nossas táticas de manejo. E algumas características do nosso manejo, né? Que seria a alta intensidade do uso de inseticidas, bem como o manejo, né? Feito com uma rotação incorreta. Uma parceria da Exalc com o Fundecitrus, tá? Foram feitas coletas de 5 diferentes propriedades, de regiões diferentes aqui do cinturão citrícola. Utilizada a geração F1, então foram feitas essas coletas criadas em laboratório e utilizadas para os trabalhos, os filhos desses insetos, né, coletados. E o trabalho utilizou diferentes concentrações para bifentrina, para imidacloprido e para o malation. O que a gente obteve, né, de resultados? A gente confirmou a resistência do psilídeo para esses 3 produtos, que a gente selecionou eles para trabalhar num primeiro momento, porque eles são os mais utilizados, né, no campo. Então, para bifentrina e para o imidacloprido, a gente encontrou razões de resistência bastante altos, já no cenário em que a eficácia de controle já está baixa em muitas regiões que a gente tem testado também. Então, quais são as recomendações, né, para o manejo da resistência aqui para o setor? Então, a retirada desses grupos com a resistência já comprovada, aqui frisando os piretróides e os neonicotinoides, que já estão com uma razão de resistência bastante alta. Então, se a gente fizer um bom trabalho, como a gente observou no exemplo que eu dei ali da Flórida, é possível restabelecer a suscetibilidade. Então, evitando, né, retirando esses grupos por 6 meses, seria o período ideal. Também frisando para rotacionar inseticidas de diferentes grupos químicos, juntamente com reguladores de crescimento. Isso se no pomar for observado ali ninfas de 3º, 4º ínstar, já ninfas desenvolvendo dentro do pomar, utilizar esses reguladores de crescimento, né, para não deixar que esses insetos se tornem adultos e dispersem, espalhem ali na região também. E utilizar conjuntamente com os inseticidas outras táticas, como óleo mineral, inseticidas biológicos e botânicos. Quais são as misturas adequadas? É isso que é o ponto. Isso aí a gente discutiu muito, até no comitê do Iraque, como eu falei. Discutimos também com outros pesquisadores de outras instituições e o consenso geral. Quais são as misturas mais adequadas? Aí era utilizar um desses produtos que a gente chama do grupo 1 com produtos do grupo 2, tá? A mistura de... Então vamos falar assim, isso aqui são reguladores de crescimento, né? A gente tem vários reguladores de crescimento na citricultura. O bom é que a maioria deles são modos de ações diferentes entre eles, entre os reguladores, e completamente diferentes do grupo 1. Então, no momento que... Mas os reguladores de crescimento, ele tem um problema. Ele só vai atuar nas ninfas. Então, no momento que você tem brotação em ninfas, você pode fazer uma mistura desses produtos com esse grupo 2. Uma outra alternativa é esse grupo que a gente está chamando de grupo 3 aqui, né? Na verdade, esse grupo é a gente que está reunindo, está dando essa nomenclatura, tá?
Hoje, se a gente falar, a gente está trabalhando com 4 grupos, às vezes o produtor fala para mim, Marcelo, mas eu não consigo nem comprar, o produto não está disponível no mercado. O preço está muito alto. Então, a nossa ideia é ter mais opções e lembrando, qualquer uma dessas aqui tem que ser utilizada de forma correta para que a gente possa fazer uma rotação. Às vezes a gente fala 3 a 4, mas se no futuro a gente tiver mais opções, você pode fazer uma rotação com 5, com 6, que seria o ideal, né? Aí você minimiza muito a chance de ter resistência por um determinado grupo químico. Inclusive, voltando com os grupos químicos que a gente teve problemas de resistência. O óleo mineral, a forma de atuação dele é completamente diferente dos inseticidas. Então, ele não tem, como o Fernando colocou aqui, resistência cruzada, resistência múltipla, não tem nada de resistência, né? Porque ele é uma ação física. Então, ele vai sufocar o inseto, vamos falar assim, a grosso modo, né? Então, o óleo mineral, ele vai pegar principalmente, a ajuda dele, principal com os inseticidas, é quando ele é aplicado topicamente. Se você está lá no pomar, você pulveriza um inseticida, que não apresentaria talvez um desempenho tão bom, mas junto com o óleo mineral, sobre aqueles insetos que já estão no pomar, o óleo mineral vai ajudar. Então ele pode matar insetos resistentes, né? Então quando a gente voltar com esses produtos mais para frente, talvez você tenha uma eficácia melhor, porque os indivíduos resistentes que estariam sobrevivendo, principalmente as ninfas, o óleo mineral ele vai ter um efeito. E como eu falei, o caulim processado é uma tática complementar para a redução da população do psilídeo e do greening, como a gente observou, talvez pensando principalmente em talhões de borda, né? Não dá para ficar testando fazenda a fazenda agora, para você querer personalizar o que você vai fazer. Nós estamos no meio da pandemia, nós estamos numa situação emergencial. O que é que nós temos que fazer? Suspender por 6 meses essas 2 moléculas. Mas tem lugar que pode estar matando outro. Não importa. Daqui a pouco você volta com ela em tudo, para a gente manter isso aí. Agora não tem meio termo, não dá para ficar fazendo teste personalizado. Nós temos 6.000 propriedades de laranja, mais 4.000 de limão, impossível. Nós temos que pensar em micro-região.